Boa tarde, pessoal. Que gostoso. Sábado à tarde, vamos falar um pouquinho aí sobre amamentação, baixa produção de leite. Teremos uma convidada maravilhosa para hoje. Tenho certeza que vocês vão adorar essa live. Vamos conversar hoje sobre baixa produção de leite. Sejam bem-vindos, pessoal. Que gostoso ver vocês aqui. Um abraço, Mi. Oi, Simone. Oi, Jefferson. Vamos lá, vamos esperar a doutora entrar para conversarmos hoje um pouco sobre baixa produção de leite, o que pode ser feito. Tem muita coisa para ser feito. Dentro do desespero de muitas mães, muitas mulheres ficam tão preocupadas, né, com o seu bebê passando fome, com a dificuldade de amamentação, e agora eu tenho baixo leite, pouco leite, o que eu posso fazer? E a doutora Ana vem hoje nos ajudar a pensar um pouquinho mais. Boa tarde, doutor Luiz, que gostoso ter você aqui comigo junto. Teremos coisas interessantes, doutor Luiz, para falarmos aí sobre a baixa produção de leite, estimuladores para a produção de leite. Não temos alternativas aí além, né, das medicações, são alternativas naturais e que têm dado bastante resultado aqui em Maringá, né? A doutora Ana deve estar quase entrando, vamos esperar mais um pouquinho, e ela vai nos explicar isso. Ela está trabalhando bastante, tem bastante mães sendo beneficiadas aí com o trabalho dela. Bem-vinda, doutora Ana, esperando você pedir para entrar, e assim que ela pedir para entrar, vamos começar aí nosso bate-papo bem gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Vamos ver se deu certo dela entrar. Deu certo? Aí, tá entrando. Vamos ver. Agora deu. Boa tarde. Oi, boa Tudo tarde. bom? Tudo bem? E você? Pessoal, essa é a doutora Ana Carolina Salem. É assim mesmo que fala? Salem? É, Salem. Salem, Salem. Isso. Ela é médica, formada pela UEL, né? Tem sua atuação primária em saúde da família, atuação em medicina preventiva e integrativa, está sendo mestranda, né, em promoção da saúde. Dá para você ir falando um pouquinho para a gente, doutora, sobre essa tua área de atuação, que para muita gente é novidade, né? Não é tão conhecido ainda, acho que é uma área um pouco nova para a gente que não é da medicina e que tem ajudado tantas mães, né? Tenho que agradecer por ter aceitado esse convite dentro da sua correria aí de mestrado, bebê. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Deu certo, já tem alguns meses que a gente está tentando fazer essa live, né, Débora? Sim, Mas agora deu certo. Então, sobre a minha área de atuação, eu sou formada pela UEL, né, em 2017. E desde o finalzinho assim da faculdade eu já conhecia a medicina integrativa e eu comecei a estudar, a pesquisar. A gente não vê sobre isso na faculdade de medicina, não tem. O meu curso ele foi bem tradicional mesmo. E aí eu comecei a ir estudando, conversando com outros colegas que também trabalham nessa área, que foram me auxiliando, dizendo assim quais cursos fazer, né? E não existe uma residência nessa área, né? Então, existem vários cursos de especialização que a gente vai se especializando. E aí tem também, até agora, recentemente, está se tornando mais popular, até por ter sido incluído no SUS, né, as práticas integrativas. que Então, legal. aí, aos poucos, essa área ela está se tornando um pouco mais conhecida, porque aqui no Brasil
a medicina ela é muito essencialmente tradicional, né? Então é curativa, é voltada para tratar doenças, né? E esse olhar Sim, da medicina funcional, da medicina preventiva, integrativa, já como o próprio nome diz, é um olhar mais de preventivo, né? Então, olhar o paciente, aquela pessoa que está ali, como um todo, né? Como um ser completo, que é feito de corpo, mente e alma, né? E não só a doença. Então, não é só focado em tratar a doença, né? Mas e sim em tratar o ser humano que está ali. E aí, lá fora, assim, nos Estados Unidos, na Europa, é muito conhecido, mas aqui no Brasil ainda é uma área que está caminhando, ainda são poucos profissionais que estão buscando essa área, mas a gente vê que, principalmente a medicina oriental, ela se pauta muito nisso, né? Então, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, que é a medicina indiana, eles já têm já há milhares de anos essa abordagem mais preventiva, né? E integrativa mesmo, de olhar, né, o paciente como um todo. E aí eu fiz vários cursos, alguns cursos fora do país, né, do Instituto de Medicina Funcional, eu comecei a fazer agora. Eu tenho formação também em práticas integrativas, então o Reiki, o Theta Healing. Eu indico muito para os meus pacientes também a osteopatia, a microfisioterapia, aromaterapia, né, a acupuntura. São todas práticas integrativas também, complementares, né? E eu acho que esse olhar assim individualizado e integral, né, acerca do ser humano é o futuro da medicina, é para onde a gente tem que caminhar, né? Claro, a abordagem tradicional ela vai se manter, né? Porque sim. se você sofre um acidente, precisa de uma cirurgia, não tem como tratar dessa forma. Precisa ali da intervenção, né, da medicina tradicional, mas as duas práticas são complementares, então acho que o benefício está justamente nisso, né? É muito legal, porque eu falo assim, quando a gente começa a usar, a gente começa a entender um pouco dos benefícios. Eu lembro que antes, quando eu não conseguia engravidar, antes de eu estar grávida do Lourenço, que já tem 12 anos, trabalhando em hospital, dentro de UTI, nossa, não acreditava mesmo, né? Aquela coisa assim, não. E daí eu vi assim que muitas coisas não estavam dando resultado. Foi aonde eu falei assim, bom, vou então conhecer a tal da acupuntura. E me apaixonei, porque eu tenho assim, certeza que também foi uma das coisas que me levaram a isso, né? A entender, a ter essa curiosidade. Eu olhei e falei assim, não, ó, existe esse outro lado. E eu lembro que eu falava para a fisioterapeuta, assim, a acupunturista, ela falava assim, olha, eu não acredito, me faça entender. Daí ela falou assim, não, Débora, você tem que entender que tem muito estudo em cima disso. E ela começou a me mostrar a parte científica, embasamento mesmo, e começou a dar muito certo tudo, né? E eu acho assim, quando eu tive o Lorenzo, eu tive uma depressão pós-parto, tive baixa produção de leite em consequência disso, aquele desespero todo, né? E na época, há 12 anos atrás, a gente só ouvia falar assim: olha, estimulação seria com medicações. Eu falava assim: nossa, medicações muito pesadas, né? Eu até tentei, mas me dava taquicardia, me deixava em pânico, era pior. Para quem já estava assim, com um sintoma de depressão pós-parto, foi pior ainda. E tinha a parte que eu já conhecia dentro da fonoaudiologia, que é o estímulo da ordenha, né? Que eu acredito que dá muito certo, mas não conhecíamos outras estratégias. E quando eu a conheci, eu comecei a ver assim, nossa, uma luz gigante para muitas mães que estavam passando por aquilo que eu tinha passado há 12 anos atrás. Eu falei assim, tem como a gente ajudar um pouco além. E por isso que faz tempo que eu estou no teu pé e queria fazer essa live, né? Sim, Porque eu sei assim que
quantas mães a gente já conseguiu ajudar junto, né? E eu queria que daí você explicasse um pouquinho como começou essa sua pesquisa aí com os lactagogos, dentro do que você acredita, né? Da sua especialidade, do que você está fazendo. Sim. É interessante a gente falar sobre isso porque a amamentação é uma parte assim da maternidade, acho que na verdade até a maternidade como um todo, que muitos fatores estão envolvidos, né? E vai muito além de só a parte física. Então, como você falou, né, o emocional está muito envolvido, porque interfere na liberação dos hormônios. Então, não é só aquela parte ali da correção, da pega, né? Até a pega e o movimento de sucção efetiva, ele vai muito além de só ver se está fazendo ali a boquinha de peixinho, né? Então, é Sim, muito mais complexo o movimento, é muito mais complexo. E é algo, assim, a amamentação que eu diria assim, nossa, é muito importante, não só para a saúde física, mas até no mestrado eu comecei a estudar sobre isso, né? Sobre a importância da amamentação no vínculo entre mãe e bebê e como esse processo de vinculação inicial entre mãe e bebê ele vai ser responsável por como essa criança vai se desenvolver emocionalmente ao longo da vida. Então, como ela vai encarar os relacionamentos dela, assim, no futuro. Então, assim, é uma coisa muito importante mesmo. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente vê que a taxa de amamentação é muito baixa, né? Muito poucos dias em parte porque envolve, né, além de muitas outras coisas, assim, talvez também educação em saúde teria que ser mais trabalhado, mas também porque envolve todos esses fatores, né? Então, rede de apoio, a questão da mulher voltar a trabalhar muito cedo, o emocional. Então, assim, são muitos fatores envolvidos, né? E eu comecei você me perguntou como que eu conheci, né? Eu deixa eu só comecei te a. interromper, deixa eu só te interromper para você começar a contar essa parte maravilhosa aí. Que nem o doutor Luiz colocou ali. Isso tudo é a pontinha do iceberg, né? É isso mesmo, doutor Luiz. Porque a gente vê, que nem você falou agora, o retorno da mulher ao trabalho. Eu até, estudando algumas coisas, eu falei assim, o próprio Ministério da Saúde vai contra, né? Porque ele fala para a gente Exatamente. assim, o aleitamento exclusivo até 6 meses. Mas que política que a gente tem para essas mulheres? Porque são poucas que têm a licença maternidade até 6 meses. Então, a maioria Sim, é 4 meses ou até antes. Então, o que que acontece? Como que a gente consegue tudo isso? Então, é uma pontinha do iceberg mesmo. sim, é muito difícil, são muitas coisas, né, que estão envolvidas. E isso envolve também, por exemplo, a rede de apoio, né, não ter ali o companheiro ou alguém para estar ajudando, né, que também a licença paternidade é ridícula no Brasil, né, vamos Sim. dizer, 5 dias, o que que é isso, né? Como que alguém, então, assim, são muitas coisas que precisam ser mudadas, né? Mas, então, voltando, né, à questão da história, na verdade eu conheci porque eu vivenciei muitas coisas e, nesse meu processo de amamentação e eu aprendi muito com isso, né? Então, tenho um bebê agora de 10 meses, ele é o Samuel, ele nasceu em outubro Doutora, e... estão falando que o áudio está um pouco baixo. Meu Ah, áudio tá. ou o áudio da doutora? Deixa eu colocar aqui, assim fica melhor, será? Aham, para mim tá bom. Pode falar. Então, eu tenho um bebê de 10 meses, é o Samuel, ele nasceu em outubro do ano passado. Foi uma gestação super planejada, assim, a gente se preparou muito, eu me preparei muito, tive um parto natural, né? Eu queria muito isso humanizado, então tinha equipe, tudo. E, e assim, eu lembro até que as meninas, né, a doula, a enfermeira, quando elas fizeram a visita pré-parto, né? Elas falaram, ah, você tem alguma dúvida sobre a amamentação e tal?
Aí eu falei, ah, não, é porque eu já tinha muita informação, né, por causa da minha formação, então eu sabia muita coisa. Mas mal sabia eu que eu não sabia nada, praticamente. Sabe nada, E, inocente. é, e daí eu ainda falei assim, ah, não, eu tô preparada, né? Eu sabia que podia ser muito difícil, eu sabia, né, das complicações que podiam acontecer, mas eu estava preparada. Eu falei assim para elas, não, o que eu tiver que viver, eu vou viver, porque eu quero amamentar. E realmente, nossa, como as palavras têm poder, porque eu vivi muitas dificuldades, assim, desde o início. E aí, assim, eu fui passando, mas eu me mantive, né, persistente, consegui, né, mas, assim, foi bem difícil mesmo. E eu lembro que, assim, no começo, nos primeiros dias, já eu tive muita fissura, porque o meu bebê, ele tinha uma sucção muito forte, ele tinha a linguinha um pouco mais posterior, né, eu acho que fala. E aí tinha que fazer aqueles exercícios. Então, logo nos primeiros dias, eu já, ainda na maternidade mesmo, já começou a machucar e aí foi cada vez só piorando. Aí eu lembro que eu cheguei no seu consultório, né, para fazer uma sessão de laser. A nossa pediatra, graças a Deus, eu tive uma pediatra que apoiava muito a amamentação, então também ela foi orientando, né, e ajudando bastante nisso. E, e aí eu lembro que você falou, nossa, com essas fissuras, a maior parte das mulheres já desiste da amamentação, né, nem aguenta, porque estava realmente bem machucado mesmo. Mas a minha vontade de amamentar e, assim, o meu medo de não conseguir amamentar era tão grande que eu insisti muito, assim. Eu lembro que eu chorava muitas vezes de dor, mas eu insisti porque eu queria muito mesmo. Eu já tinha, assim, apesar da nossa gestação ter sido planejada, eu vivi, assim, muitas frustrações por gestar na pandemia, né? Porque a nossa gestação foi planejada, mas a gente não tinha planejado a pandemia. Então, muita coisa teve que ser diferente, né? Até em relação, assim, a não viver aquela coisa de exibir a barriga, sabe? De ter contato, né, com as pessoas, com a família. Então, a gente ficava só, eu e meu marido na nossa casa, a gente só tinha contato no máximo com os nossos pais. E então, muitas outras coisas também que a gente planejava viver durante a gestação, a gente não conseguiu. E aí eu falo assim que eu vivi tantas frustrações por conta disso, né, que para mim era um período muito importante. E aí não conseguir amamentar era assim algo ainda muito mais, eu tinha um medo muito grande assim de não conseguir. E teve até assim, eu vivi também na metade da gestação, a minha mãe ela teve um diagnóstico de câncer, então foi bem difícil, porque daí também foi algo que a gente não esperava, né? Foi um baque. E aí também de não ter esse apoio também foi muito difícil. Então, por ter todas essas perdas, manter a amamentação e até por essa questão do vínculo com o meu bebê, do apego seguro, né? Para mim era muito importante a amamentação. E aí, assim, as fissuras, tudo o que a gente foi vivendo foi levando a uma série de outras coisas, né? Então, por exemplo, teve um período que, quando ele estava com 15 dias de vida, que as fissuras não estavam melhorando, estava muito difícil, estava bem difícil de cicatrizar. E aí eu lembro que você foi até lá em casa, né, e fez uma avaliação e falou e fez o laser. E a gente combinou de tentar só ordenhar e não colocar ele para mamar para ver se dava uma cicatrizada em alguns dias, né? Em dois, Gente, três porque saía dias. muito sangue, vocês não têm noção. Até a Priscila coloca aqui, ó, que ela se arrepia de lembrar das fissuras. Eu me arrepio de lembrar da fissura da doutora, vocês não têm noção. Mulher É. forte. E aí a gente ficou um final de semana, só que aí eu não conseguia ordenhar o suficiente para ele. Então a gente acabou tendo que, nesse período, aí, iniciar o complemento, né, por alguns dias também.
E aí isso também, e o fato assim de estar sentindo muita dor, né? Isso é um bloqueador também para a liberação dos hormônios, né? Da produção de leite, da ejeção de leite, né? Que são a prolactina e a ocitocina. Então uma coisa vai levando a outra, né? E aí a gente começou a tentar, depois quando começou a dar uma cicatrizada, a gente começou a tentar ao invés de dar, para não usar a mamadeira, né, não usar os bicos artificiais, que a gente sabia que poderia fazer confusão de bico e tudo mais, piorar ainda mais, né, a situação. Então a gente usou dar o leite na sonda, né? Era muito difícil dar o leite para ele na colher dosadora, a gente tentava dar também, mas acabava desperdiçando muito leite, era difícil de tirar o tanto de leite que ele precisava, né, de estimular aquela produção. E aí teve um momento que ele começou a fazer confusão de fluxo, que era outra coisa que eu não sabia que existia também. Nunca tinha ouvido falar, né? Mesmo na faculdade. E, e aí, quando começou a melhorar, que eu conseguia começar a colocar ele para mamar de novo no peito, ele não queria pegar, porque na sonda, no dedo, saía muito mais fácil o leite, né? E aí ele começou a recusar o peito, a fazer confusão de fluxo, e aí isso acabava indo diminuindo mais a produção do leite, né? E aí com isso o ganho de peso também não estava muito bom, então várias coisas foram acontecendo, né? Até que daí eu comecei a fazer a translactação, né? Quando começou a melhorar o peito, aí eu colocava a sondinha no peito e aí ele começou a de novo associar a, a, a mamar no peito como tendo um melhor fluxo, né? E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo tirar o complemento, ele ficou 15 dias com complemento, mas o ganho de peso dele ainda não era satisfatório. Então, ele demorou quase um mês para recuperar o peso de nascimento dele. E, e aí eu comecei a pesquisar tudo que eu podia fazer, né, para melhorar a minha produção de leite, para conseguir, digamos assim, ter um leite também mais nutritivo, né? Porque eu comecei a cuidar um pouco mais da minha alimentação também, então comer mais oleaginosas, abacate, fonte de gordura boa, então colocar óleo de coco no café com leite, fazer coisas desse tipo, né? Paralelo a isso também, eu não poderia deixar, assim, uma coisa que ajudou demais, que salvou muito, foi a osteopatia. Então, como ele tinha uma sucção muito forte, ele fazia a osteopatia, né, ajudava a aliviar muito a Vanessa, que me salvou várias vezes, Ela tá aí. a Vanessa tá aí, eu vi que ela entrou. Tá aí. Que foi, nossa, foi assim muito importante mesmo. E E aí, algumas coisas que aconteceram, assim, então, além de dele ter essa dificuldade do ganho de peso e a gente tentar, né, ir aumentando a produção de leite, a gente descobriu que ele tinha várias alergias alimentares. Então, essa era uma das coisas que dificultava o ganho de peso dele e que eu percebia que quando eu comia alguma coisa que fazia mal para ele já mamava de um jeito diferente que me causava dor. E só que a gente demorou muito para descobrir, né, essas alergias para diagnosticar. A do leite a gente já soube bem no começo, do leite de vaca, mas as outras ainda a gente demorou muito. E aí nesse período ele não ganhava peso suficiente, estava bem difícil. E aí a pediatra que na época estava nos acompanhando, que não era mais a doutora Milena, ela sugeriu que eu usasse um medicamento para ajudar na produção de leite, que é o Equilid, que acho que é esse que você, né, deve ter mencionado que antigamente, né, eles usavam muito. Mas eu não queria usar nada assim, nenhuma medicação desse tipo, como você falou, né, uma medicação muito forte, tem efeitos colaterais, inclusive até recentemente
Já o que eles orientam é que nem se use mais esse tipo de medicação, ele já está proscrito por causa dos efeitos que pode causar no bebê, né? Então, eu queria procurar alternativas mais naturais, né? E aí eu fiquei sabendo dessa marca de extratos e chás, né, que são com base em plantas que têm propriedades, né, galactagogas, que é a Mama Mais. É uma marca de São Paulo, é uma fisioterapeuta e herbalista que criou essa marca. Ela começou a pesquisar também por ela ter passado dificuldades na amamentação com a filha dela. E aí ela começou a estudar e pesquisar muito e fazer as preparações para ela mesma, e ela viu que teve resultado, e aí ela começou a trazer, né, a fazer os produtos para vender também. E sempre com muito embasamento científico, né? Então, isso que eu gostei, que eu vi que realmente tem muita pesquisa por trás, né? Tem muito estudo. Apesar da gente não ter muito estudo nessa área ainda, né? Mas sempre tudo que ela faz, né, da marca, tem esse cuidado de ser muito pautado em referências científicas mesmo, né? Então, Então, e tem. então, por exemplo, assim, o que é talvez para uma mulher não vai ser para outra. Exatamente. São vários produtos, né, que tem, e eles, cada um tem as suas indicações ou contraindicações específicas, né? Então, por isso que quando, por exemplo, você ou a Milena encaminha uma paciente para eu avaliar, eu vou perguntar toda uma história, né? Então, se ela tem algum problema de saúde, se ela usa algum medicamento, e paralelo a isso, se ela está acompanhando com uma consultora de amamentação, né, ou com uma fono, né, como você, porque o produto ele vai ajudar nesse período que a mulher está passando por dificuldades na amamentação, mas a gente sabe que o manejo ele é muito importante, né? Porque o produto só em si ele não vai fazer milagre se essa mãe não colocar ali o bebê para mamar, se não tiver a pega correta, se não tiver a sucção efetiva, né? Então precisa ter esse acompanhamento profissional. E tem muitas mulheres que ainda assim nem conhecem, por exemplo, a osteopatia. É claro que se ela vem já encaminhada, por exemplo, por você ou por um outro profissional de saúde, geralmente ela já está fazendo esse acompanhamento, né? Já passou por osteopatia, já passou por todas essas outras terapias também. Mas tem algumas que me procuram diretamente, né, por ver o contato lá. E aí eu já oriento também, fazer sempre esse acompanhamento, né? E indico todas as possibilidades de acordo com a história dela. Então, tudo que eu vivi, assim, com esse meu, né, período de amamentação, me fez com que eu estudasse muito e pesquisasse muito sobre tudo isso que influencia na amamentação. E daí, assim, dessa forma, eu consigo ajudar também essas mulheres. E também, assim, ajudar com mais empatia por ter vivido tudo isso, né? Por saber o que elas estão passando e sentindo mesmo na pele. Isso. É, Tem bastante gente que colocou aqui, né, que até chorava de dor na hora da amamentação. Isso acontece porque eu falo assim, coloca-se muito do lado pétalas da rosa, mas não mostra os espinhos, né? A amamentação, ela tem bastante espinhos e a equipe, por isso que eu falo assim, é uma equipe, não é só um profissional, por isso que hoje os pediatras estão muito aí com o fono, osteopata, e agora a doutora Ana junto com a gente para trabalhar essa forma todos juntos, né? E conseguir aí um sucesso melhor. Até a Priscila colocou, né, que ela teve bastante dor, e acho que é uns 40 dias, 45 dias o bebezinho dela, agora está melhorando, e ela está melhorando com as rosquinhas. Ajuda bastante mesmo, Priscila, essas rosquinhas aliviam o mamilo ardido um monte, né? Mas, doutora Ana, tem diferença, né? Eu lembro quando as mães, a gente acaba te encaminhando, tem diferença. Algumas mães, por exemplo, com problema de diabetes podem alguns produtos, problemas de tireoide não pode outro, são bem diferenciados, assim.
Como que funciona esse Isso. chá? Tem chá, tem tintura, é tudo diferente, gente. Não é assim, todo mundo vai lá, pá, e eu quero comprar. É, exatamente. Eu sempre falo assim, até no consultório eu costumo prescrever muitos fitoterápicos, né, que são medicamentos naturais à base de plantas medicinais, né? E eu sempre falo assim, não é porque é natural que você pode, qualquer um pode tomar, ou de qualquer forma, ou em qualquer dosagem, né? Não é assim. Tudo tem uma dose, tem uma indicação e tem algumas contraindicações também. Então, da Mama Mais, eles têm o chá, a amamentação, que ele é composto por 7 ervas. Algumas são galactagogas e outras são com a função de ajudar no relaxamento, né, na tranquilidade. E aí, assim, como ele tem o feno-grego, então tem algumas contraindicações, né? Por exemplo, o feno-grego, ele é contraindicado se a mulher usa anticoagulante, ou se tem alergia a grão de bico, amendoim, se tem diabetes. Se tem diabetes, na verdade, é uma contraindicação relativa. O importante é ela fazer o acompanhamento, né, mais de perto, porque ele pode ser hipoglicemiante. Então, pode causar hipoglicemia, né? E, e daí, agora, se usa já o anticoagulante, aí a gente já não indica. Por conta do fenogreco, né? Aí, o chá, ele é composto de camomila, funcho, erva doce, feno-grego e comel, que é uma outra erva também. E aí o sabor pode ser tanto capim-cidreira, hibisco ou rosa branca. A composição é a mesma. Mas daí, como ele tem o feno-grego, então ele tem essas contraindicações. E também não pode usar na gravidez, né? E nem quem tem hipotiroidismo também não. Que na verdade também é uma contraindicação relativa. Então, se é alguma paciente que acompanha comigo, né, eu consigo fazer esse acompanhamento mais de perto, mas se é uma paciente que eu não acompanho, aí eu prefiro que use outras opções, né, porque às vezes não vai, pode causar outras alterações. A gente sabe que, por exemplo, o hipotiroidismo, ele também é um fator de baixa produção de leite, né? Porque ele Sim. interfere ali na produção hormonal da prolactina, da ocitocina, dos outros hormônios, então isso também deve ser visto, né? E a gente sabe que muitas vezes a mulher ali no puerpério imediato está preocupada com outras questões e esquece muitas vezes de fazer exame, né, de cuidar de si mesma, né, faz toda uma suplementação ali na gestação, mas aí depois que o bebê nasce, aí acaba ficando meio que de lado, mas é importante a gente olhar para essa parte também. E aí os extratos, tem o extrato amamentação, que é a mesma composição do chá, só que na forma de extrato, que daí no caso é para aquelas mulheres, por exemplo, que quer mais praticidade, que não tem tempo para ficar fazendo chá, né? Às vezes precisa voltar a trabalhar muito cedo, aí quer algo que seja ali mais prático, então pode usar o extrato. Mas ele tem as mesmas contraindicações do chá. E aí tem o amamentação básico, que é o extrato de algodoeiro, alfafa e melissa. O extrato de algodoeiro, ele é bem, como eu posso dizer, bem conhecido, né? Sim. Inclusive, muitas consultoras de amamentação, profissionais, né, que trabalham ali com amamentação, indicam a tintura de algodoeiro, por já ser muito conhecido nessa parte das propriedades galactagogas. Só que é, no caso do extrato, por exemplo, ele é muito mais, eles verificaram que é 5 vezes mais concentrado do que a tintura. Então, ele acaba sendo um pouco mais forte, né, digamos assim. E, e daí ele também tem algumas contraindicações, né, esse extrato, a aumentação básico. Porque daí ele é contraindicado também em mulheres que tenham feito o uso de anticoagulante ou que têm história de sangramento pós-parto, né, um sangramento aumentado,
ou que tenha lúpus, ou que tenha alergia a amendoim também. E é interessante porque quando você fala isso, a gente tem assim, algumas mães, algumas não, várias mães que quando tem esse sangramento pós-parto muito intenso, elas também têm essa relação com a baixa produção de leite. Né? Então, quando a gente começa a ver assim, nossa, a mãe está com uma baixa produção de leite, a gente tem que estar fazendo toda essa investigação, até, por exemplo, restos placentários, tudo, não é só o que é interessante que a doutora está passando também, e para a gente frisar aqui, que não porque é natural, aí eu vou lá, tomo, é natural, eu posso tomar, se é natural, qualquer um pode tomar. E eu tenho falado para elas, não é bem assim, né? O pessoal mais antigo tem muito hábito de chá. Fala assim, mas chá é natural, não é bom? Tudo que é natural não é bom? Eu falo, a natureza também é remédio, não é qualquer remédio que a gente pode tomar. Né? Isso É, é quando você me fala então aí, né, dessa perda de sangue no pós-parto, realmente a gente tem várias mulheres que têm isso sim. sim, e é importante, por isso é importante, assim, não sair comprando e tomando qualquer coisa que muitas vezes é tia, vizinha, fala, não, isso é bom para aumentar a produção de leite, isso não sei o quê. Porque, né, tem que ter toda essa avaliação, esse cuidado, né? E é algo que é muito sério, né? E não é só, não envolve só a mulher ali, mas tem o bebê também. Então, né, tem que ter esse cuidado mesmo. Daí tem outros extratos aqui, né? Tem o lactação induzida, que ele é composto do fenogrego e cardosanto, que daí é usado naquele protocolo de lactação induzida. Então, para mulheres que às vezes não gestaram e vão amamentar, né? Ou então que tiveram ali algum problema que não conseguiu amamentar, por exemplo, ficou na UTI, alguma coisa assim, e daí vai iniciar a amamentação depois, né, mais para frente, então para fazer o protocolo. Nossa, Mas ele desculpa te cortar de novo, mas isso é muito pode falar. interessante, porque ó, esse ano eu atendi dois casais de homoafetivos no meu consultório e que a mãe que gestou, ela ia voltar ao trabalho e a outra mãe, ela queria amamentar e a gente estava achando alternativas. Também com essa pandemia está muito comum, tá? Não, assim, mais do que era antes da pandemia. Sim. Mães indo para a UTI, o bebê indo embora para casa, e depois, isso faz 15 dias que eu vivi isso, e depois essa mãe tendo que saindo da UTI, restabelecer a saúde, tudo. Não, mas era meu sonho, meu nenezinho. E aí vai entrar, então, essa estimulação. Que legal. Isso, aham, exatamente. Aí só tem que ter o cuidado que, como ele é composto do feno-grego também, então a mulher não pode estar usando anticoagulante, né? O que no caso, assim, é difícil porque agora, por exemplo, com o Covid, né? Então as mulheres pós-Covid, que às vezes de repente entrou em trabalho de parto prematuro, ficou internada, alguma coisa assim, geralmente está usando, né, o anticoagulante. Mas aí a Sim. gente tem outras alternativas também, né? Então tem o Arruda Caprária, que é muito bom também, é super potente. Ele só tem a contraindicação também no caso de diabetes. E aí tem o Shatavari. O Shatavari, ele é uma erva indiana, né? Então é muito utilizado na Ayurveda, que é a medicina indiana. Inclusive foi descrito em vários artigos científicos da Ayurveda, porque ele estimula, ele ajuda, além de fazer regulação hormonal, ele também tem ação no tecido glandular mamário. Então, por exemplo, mulheres que passaram por cirurgias na mama, né, que às vezes fez redução de mama, ou colocou prótese, então que teve alguma manipulação ali, que às vezes essa é a causa da baixa produção também, ele também auxilia nesse sentido. Olha, E aí o legal é que o Shatavari ele não tem contraindicações. Então é que a legal. mais segura, assim. E agora a gente tem também o extrato de erva doce, né? A erva doce é muito utilizada aí já há muito tempo, né, pela cultura brasileira. O chá de erva doce, ele também tem propriedades galactagogas. E aí agora eles conseguiram fazer também na forma de extrato.
E também não tem contraindicações, então também é só, né, seguir a forma de uso certinho, mas é bem tranquilo, assim. Que E acho que são legal. esses. Aham. É bem legal. E eu falo assim, né, deu para entender bem assim a diferença e a importância de ter o acompanhamento, né? Só chegar lá e tomar um chá. Porque quando eu converso com as mães, acabo, né, encaminhando para você, eu falo para elas assim, ó, pensa só, a gente quando está pensando em estimulação de produção de leite, o que a gente não usa é chás diuréticos. Porque os diuréticos a gente vai perder. Então, não é porque é chá que é bom, né? Não é. Então, cada chá tem sua função. Se você está fora do período de gestação e de lactação e está inchado, aí legal esse chá. Mas então o que a gente precisa entender hoje que as coisas não são porque elas são naturais que qualquer um pode sair usando, né? Como a doutora falou, são fitoterápicos. Exatamente. Tem até, por exemplo, o chá de hortelã, né, a hortelã-pimenta também, que pode reduzir, né, a produção de leite também, então não é indicado. Que daí, no caso, seria, por exemplo, para aquelas mães que daí vão passar pelo processo de desmame, né? Então, eles têm até aqui o chá, o Adeus Leite, que ele tem também daí algumas ervas que vão ajudar a diminuir, né, a produção de leite. Ou então, no caso, tem alguns casos que eu vejo aqui também, que eu acompanho a Marina, né, que é a criadora, né, dessa marca. Eles falam, por exemplo, no caso de mães que estão passando por aquele processo da descida do leite, fugiu agora a palavra. Ai, Apojadora? esqueci o nome. Isso, a pojadura. Aham. Apojadora? Que às vezes a pojadura é muito intensa, né? E às vezes tá empedrando o leite, o bebê não, ela não tá dando conta de ordenhar. Então dá para usar por alguns dias ali, de repente, o adeus leite para diminuir um pouquinho ali a produção, né? E não fazer com que empedre o leite, tenha mastite. Mas é claro, isso também com bastante acompanhamento, né? Para Sim. não. Então, por exemplo, uma mãe que tem uma produção, aquelas mega lactose, assim, produtora, que além de ser doadora de banco de leite, já tive mãe assim que fez 2, 3 mastite em 6 meses, de tanto leite, mesmo sendo doadora. Ai, à noite eu dormia, chegava e empedrava. Talvez seja uma indicação muito interessante para tentar Sim, regular. sim, exatamente. Dá para usar nesses casos também. Que legal, que legal. E Pessoal, aí, alguém tem assim, alguma pergunta dos chás aí? Se quiserem perguntando, pode perguntar, tá bom? Pode falar, doutor. eles têm também outros produtos, né? Então, por exemplo, o banho de balde do bebê, tem chá para outras fases da mulher, então, para TPM, imunidade, menopausa. Então, cada um tem ali a sua indicação, é muito legal mesmo. E outra coisa que eu ia falar, tá, o que é muito importante também é a gente observar a forma de preparo do chá. Então, né, além da quantidade, né, que vai ser a dosagem ali do produto que você vai estar usando, é a forma de preparo também. Então, por exemplo, o chá, você pode fazer o preparo para o dia todo e aí ir tomando ao longo do dia, ou fazer a cada vez que você for tomar, né? Mas, por exemplo, não pode colocar ali as ervas em infusão e deixar o dia todo ali na água, porque isso vai interferir também. E aí, às vezes, pode aumentar a concentração, então causar cólica. Outra coisa também que não pode é, por exemplo, ferver a água junto com a erva. Então, você precisa ferver a água, desligar e aí colocar as ervas, deixar ali o tempo indicado em infusão e aí depois tomar o chá. Então, assim, são vários cuidados, sabe, que tem que fazer e fazer certinho para que tenha, né, efeito e não tenha outros efeitos colaterais também. Que legal. E na época que você precisou usar, você sentiu assim que demorou quanto tempo para fazer o efeito?
em você? Foi assim, eu gostava muito de tomar o chá de erva doce, né? E só que aí fazia muito tempo que eu não tomava. Aí eu comecei a tomar por acaso, porque era algo que eu gostava e que eu sabia que poderia, que eu poderia tomar na lactação, né? E na amamentação. Então a camomila e a erva doce. E aí eu comecei a tomar a erva doce e eu vi que aumentou a produção de leite. Aí eu fiquei encucada, eu falei, mas será que a erva doce aumenta? E eu não sabia, né? Aí eu fui pesquisar, aí eu vi que aumentava, mas assim, foi questão de alguns dias, né? E aí depois, bem nesses dias, daí a gente teve a consulta com a pediatra, ela pediu para fazer, né, para usar mais coisas que ajudassem a aumentar a produção, ela indicou até fazer cápsulas de feno-grego a tintura de algodoeiro. Só que aí eu não encontrei em Maringá. E aí foi aí que eu encontrei essa marca, né, a Mama Mais, em São Paulo. Aí até demorava acho que uns 10 dias para chegar. E eu falei, nossa, mas eu tenho que esperar tudo isso. Aí eu consegui com uma consultora em Londrina. E aí ela conseguiu me enviar, assim, um dia estava lá. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou trazer para cá, né, para Maringá, porque demora tanto assim para conseguir vir de São Paulo e aí eu vi que foi assim, foram alguns dias usando, eu já percebi mesmo aumentar a produção. Então a gente indica que a mulher use por até 7 dias, porque os protocolos eles falam que em até 7 dias geralmente tem esse aumento de produção. E aí, se até 7 dias usando todos os dias da forma certinha, né, o produto, não tiver ainda sido suficiente, aí a gente reavalia para ver se é necessário associar mais alguma coisa. Então, por exemplo, se ela estava usando só o chá, aí só o chá não foi suficiente, a gente associa um extrato de acordo com a indicação dela. Né? Então, a gente avalia, por exemplo, se a causa dessa baixa produção é por uma questão hormonal, de repente, né? Ou é por exemplo, quando a questão hormonal que eu falo assim, por exemplo, ela tá com muita fissura, tá sentindo muita dor, o bebê ainda não tá fazendo aquela sucção efetiva, isso altera ali a produção e a liberação, né, da prolactina e da ocitocina. Então, nesse caso, um determinado extrato é que vai ajudar. Agora, se for uma mulher, por exemplo, que tenha feito redução de mama, daí a gente indica o outro, né? E aí tem os extratos que a gente fala que é o coringa, que geralmente melhora para tudo. Isso. E daí, nesse tempo em que vai fazendo essa estimulação, também é o tempo da gente ganhar esse bebê na parte de fono. Porque muitas vezes, como foi o bebê da doutora, muito tenso, ou às vezes é um bebê que tem uma dificuldade de um canulamento de língua e tem uma fraqueza para fazer profundidade dessa extração. Algumas mães que às vezes já te encaminhei, que são mães de UTI e que esses bebês ainda não estão sendo nem estimulados, e o que eu falo para todas as mães, o que é importantíssimo, você pode estar fazendo estimulação, né, com os chás, as tinturas, vai ajudar? Vai. Se você não fizer a ordenha, não vai resolver, né? Porque esse bebê, se ele não está conseguindo extrair de forma funcional, se é o caso, né? Desses bebezinhos muitas vezes de UTI ou que nem estão sendo estimulados, a gente precisa estar fazendo ordenha. E que também acontece, doutora, de às vezes as mães chegarem para mim no consultório e falar assim, então eu vim e minha produção está baixa. E daí eu falo assim, então tá, vamos avaliar. E quando a gente vai ver, essa mãe ela não tá sabendo fazer ordenha, ela acha que não tem leite, Uhum. e daí na hora que a gente ensina a fazer ordenha, faz ordenha certinho, você fala, ó, nossa, quanto leite tem agora? Eu falei, não é que agora, sempre teve. É você que não está conseguindo fazer, então vamos ter que aprender. Então, tudo é um aprendizado dentro desse mundo da amamentação. Por isso que quando você falou lá, né? Eu sabia tudo. Logo que eu dei o neném, eu tô tranquila, acho que eu sei. Eu falei, não sabe nada, inocente. Porque a gente é inocente mesmo. Quando se torna mãe de primeira viagem, a gente olha e fala assim, por exemplo, eu já trabalhava
O Lourenço tem 12 anos hoje, eu já trabalhava mais de 10 anos com amamentação. E quando eu me deparei com tudo aquilo, daí eu acho que é pior ainda, a gente fica desesperada. Agora eu acho que eu não sei mais nada. E quando a mãe não sabe, ela está talvez mais aberta a falar assim, eu não sei mesmo, né? Então a cobrança talvez seja menor. Então o que eu queria explicar também para muitas mães é isso, que muitas vezes a gente acha que está com uma baixa produção, mas precisa ser avaliada essa baixa produção, né? Não, eu olhei aqui, acho que estou com baixa produção, não avalia se é mesmo uma baixa produção e de repente começa a fazer estimulação aí e acaba fazendo uma mastite em cima de um leite que não foi É, extraído, certo? exatamente. Inclusive, tem até mães que falam, ai, mas eu quero tomar esse extrato e não sei o quê. Mas a gente tem que ter esse cuidado também, né, para não fazer justamente um estímulo, muito estímulo, né? Então a gente vai com calma, então indica um produto, aí ela usa, aí reavalia se precisa associar ao outro, e aí assim vai indo. E aí o que eles indicam também, né, os protocolos, é que use, por exemplo, um produto até o mesmo produto até 3 meses. Aí, se ainda estiver precisando, né, mesmo depois de 3 meses, aí é importante trocar o estímulo, né, ou trocar daí o extrato. Mas o que a gente vê, na verdade, é que geralmente não precisa usar por tudo isso de tempo, né? Geralmente eu uso ali por um mês e pouco, porque daí nesse período, como você falou, já vai estar fazendo manejo, né? O bebê já vai estar aprendendo a mamar, né? Já vai estar corrigindo ali todos os fatores que são causadores. E outra coisa que é legal também, algumas mães me procuram, que eu lembrei agora, por exemplo, para dar um boom na produção quando vai voltar a trabalhar. Que aí precisa fazer o estoque de leite, né? Então, também os produtos também auxiliam nesse sentido. Então, por exemplo, aquela amamentação que já está estabelecida, né? A produção está adequada para aquele bebê, mas aquela mãe precisa dar um estímulo maior para ela conseguir fazer o estoque. Então, daí alguns extratos eles também vão ser indicados para isso, também ajuda. Muito legal, muito legal. Não, não tinha refletido em cima disso. Pessoal, tem mais alguma pergunta para a doutora? Porque a gente tem mais 2 minutos. Passa rápido, né? Nossa, passa rápido. Bem rapidão, né? Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, mas eu achei assim, muito, muito, igual a Thalita colocou ali, interessantíssimo, interessantíssimo mesmo. Essa parte do retorno ao trabalho é uma coisa bem pensada, doutora, porque é uma perto ali de 3 meses e meio vai dando um medão nas mães, assim, e agora, né? Para eu manter esse aleitamento exclusivo até os 6 meses. Mas tem como. A gente sempre procure ajuda que um vai lembrando de uma coisa, o outro vai de outra, e aí em equipe a gente consegue ir fechando bem isso. Sim. Então, para encerrar, Débora, eu agradeço muito pelo convite, agradeço muito por o acompanhamento que você fez com a gente também, né, por ter ajudado muito. Seu trabalho foi fundamental. Se não tivesse, nossa, né, a consultoria, o laser, tudo ajudou muito mesmo. E acho que é isso, assim como a medicina integrativa justamente, né, tem esse olhar integral sobre o ser humano e também é pautada nesse trabalho de multidisciplinar, né, de equipe multiprofissional, então acho que a amamentação também é algo que a gente precisa disso, né, desse trabalho em equipe, e isso só tem a enriquecer mesmo a assistência, né, para essas mães, e cada vez mais a gente tem mesmo que conscientizar mesmo, né, a respeito da amamentação, por tudo isso que a gente falou. E eu Isso agradeço muito mesmo. pelo convite, estou muito feliz. E eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar também pelo Instagram, tem o WhatsApp, ele pode entrar em contato. Doutora, eu que agradeço. Estou muito, muito feliz de você ter aceitado esse convite. Faz tempo que você aceitou, a gente não conseguia, era o dia certo.
Mas fico muito contente de você dar certo nessa parte, ter se disponibilizado a estar um pedacinho da sua tarde aí, cheia de estudos e com nenê novo ainda, dando essa oportunidade para várias mães que assistiram. Ó, tem colega aqui que até é dos Estados Unidos, foi bem legal. É, Então, eu agradeço de coração, que Deus te abençoe. Obrigado por ajudar com tanto carinho todas as mães que encaminham, elas falam, Débora, que querida doutora. Eu falo, falei que você ia gostar, né? Então, eu fico muito, muito agradecida por todo o carinho que você tem com as mães que eu já encaminhei, tá? E obrigado de coração por estar nos ensinando essa parte de uma forma leve, gostosa, a gente sente todo o carinho que você tem pelo aquilo que você faz nas suas palavras. Obrigadão, Obrigada, Ana. eu que Obrigadão, pessoal que agradeço. assistiu. Obrigado por todos que participaram. Beijão grande para todo mundo. Tchau. Vamos fazer um sorrisinho, Beijo. tirar uma foto. Ó, pessoal, lembra de tirar uma foto. Isso aí, tem que ter uma fotinha para a gente poder postar. Um beijo, Isso. doutora. Fica com Tchau, Deus. beijo. Tchau, tchau. Até mais.